Vamos seguir, nós estamos falando essa sequência aí, né? A igreja que queremos ser. E nessa igreja que queremos ser, nós estamos falando muitos pontos e pontos importantes para o nosso dia a dia. E eu gostaria que você prestasse muito atenção hoje, porque nós vamos falar alguns assuntos bem poderosos. Eu quero falar algo do que está no meu coração que não é nem tão profundo, mas também não é nem tão raso. Então, para nós podemos aprofundar muito nesse assunto, mas hoje vai trazer muita clareza para você, amém? Então, nessa aqui nós vamos aprender muito hoje. Então, vamos lá. Gostaria que o nosso irmão lá abrisse 1 Pedro 2:9. Nós acompanharmos aqui. Eu já falei para ele aqui que ele vai ter que ser o Jaspion lá hoje. Poxa, Jaspion é antigo, né, irmãos? Puxa, a maioria que nem sabe o que é Jaspion. Vamos lá, isso aí. Vocês, porém, são geração eleita, reino de Deus, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Quantos receberam a misericórdia de Deus? Amém? Aleluia. Então vamos juntos nessa que vai ser poderoso. Aleluia. Vamos lá, nós vamos compartilhar alguns textos. Hoje eu quero ser bem dinâmico aqui nos textos, porque é um assunto muito, muito mais profundo, tá? Então a gente vai precisar usar bastante a Bíblia. Levítico capítulo 1 ao 7 vai dizer assim, que a medição entre Deus e o povo, o sacerdote era responsável por apresentar ofertas e sacrifício em favor do povo. Então nós vamos começar aqui a entender, né, que nós temos dois povos, né, que trabalhavam para Deus, que eram o carro-chefe para Deus no Velho Testamento e o outro no Novo. Então no Velho Testamento nós tínhamos esses sacerdotes que eram separados ali da tribo de Levi. Nós tínhamos 12 tribos. Eu quero fazer uma explanada bem grande para a gente poder entender. Nós tínhamos ali 12 tribos, né? E dessas 12 tribos, quando Moisés recebeu a lei, foi separado a tribo de Levi para ser os sacerdotes, amém? E da linhagem de Arão era para ser os sumos sacerdotes, amém? Então nós tínhamos esse povo que fazia esse trabalho. Então os sacerdotes eram responsáveis por tudo isso. Eles eram responsáveis por quê? Pela intermediação do povo para com Deus, amém? Diga assim, esse povo não poderia falar direto com Deus sem os sacerdotes, amém? Algumas pessoas especiais falavam, mas basicamente só os sacerdotes poderiam falar, teriam essa intermediação. Então era necessário isso. Era um chamado específico, né? Como eu mencionei, eles eram da tribo de Levi. Todos os sacerdotes vinham dessa tribo, e o sumo sacerdote especialmente era da linhagem de Arão, o irmão de Moisés. Então quando Deus deu toda essa lei, Deus fez os mandamentos, escreveu na tábua da lei, e dentro das ordenanças estavam esses requisitos. E todo sumo sacerdote estaria agora na linhagem de Arão. Presta muita atenção nisso, porque lá na frente você vai gostar, que vai ser muito importante. Qual que era a função do sumo sacerdote? O sacerdote tinha uma função muito especial. Nós tínhamos lá o tabernáculo, né? O irmão, pode projetar aqui o tabernáculo para nós? Aqui, eu trouxe até uma imagem do tabernáculo para os irmãos poderem entender um pouco. Vamos ver se ele consegue. Olha lá, ó. Nós tínhamos o tabernáculo, e a função mais especial do sumo sacerdote era o quê? Aqui, ó, eu trouxe até para mostrar, ó. Aqui nós tínhamos aqui a entrada, e o primeiro véu, e aqui nós tínhamos o segundo véu. Então o sumo sacerdote fazia o quê? Ele tinha a missão de entrar lá dentro do Santo dos Santos para expiar os nossos pecados. Nós vamos já mais esmiuçar um pouquinho essa história. Então isso era muito importante. Essa era
era a função mais importante. Então, uma vez por ano, né, esse sumo sacerdote ele vinha fazer a expiação. Então, todo sacerdote recebia do povo lá um animal, né, bem caprichadinho para fazer, para tentar cobrir os pecados. Então, todo ano, ano após ano, era necessário que você fosse lá e cobrisse os seus pecados, porque senão você não estaria bem com Deus. E quem poderia fazer isso? Só o sumo sacerdote. Então nós precisávamos totalmente deles, amém? Então eu quero fazer, para você poder entender e entrar na história, eu gostaria que você lembrasse da Páscoa, quando tem aqueles filmes, onde está indo aquele monte de gente para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nesses dias há expiação e há esse dia que as pessoas vão atrás do sumo sacerdote. Então por isso que muita gente vai para a Páscoa para lá, amém? Então isso é importante, para expiar os seus pecados e pagar os seus pecados. Vamos lá, cobrir, né? Então essa era a função do sacerdote, entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer o sacrifício pelos pecados e por si mesmo. Então era muito importante. Então nós temos lá o tabernáculo, né, que eu gostaria de explicar um pouco para vocês. Nós temos o átrio, temos aqui o altar do sacrifício, aonde era sacrificado os animais que o povo trazia. Nós temos aqui o lavatório e o primeiro véu nessa porta. Aí nós temos aqui o candelabro, o pão a mesa do pão da presença, o altar do incenso. Todos isso aqui eram os levitas que cuidavam, e os sacerdotes. E aqui nós temos aqui a Arca da Aliança, amém? Que é muito importante. Manda lá a Arca da Aliança, meu irmão. Nós temos bastante, eu quero que você que já sabe, tenha compreensão com os nossos irmãos mais novos. Nós temos vários irmãos mais novos que ainda não sabem. Essa era a Arca da Aliança. Então aqui dentro nós tínhamos as tábuas da lei, que são a lei que Moisés trouxe. Nós tínhamos aqui o pão, que era o maná, que desceu do céu. E nós tínhamos a vara de Arão que floresceu. Amém? Então nós tínhamos essas três coisas dentro da arca que representava a presença de Deus. Amém? Diga, representava a presença de Deus. Pode voltar no tabernáculo. Vamos lá. É isso aí. Então o que o sumo sacerdote fazia? Ele recebia aqui dos sacerdotes o sangue e entrava para o segundo véu, que é o Santo dos Santos, com uma cordinha amarrada na cintura, porque se ele tivesse algum pecadinho, alguma coisinha ruim, ele morria lá dentro também com a presença de Deus, e ninguém poderia entrar lá dentro buscar ele. Então, qual que era a história? Se o cara morresse lá dentro, teria que ser puxado pela cordinha para que pudesse levantar outro sumo sacerdote para fazer o serviço, amém? Então ele entrava lá e fazia o que na arca? Ele aspergia o sangue em cima do propiciatório. O que é propiciatório? Diga a tampa. A tampa do propiciatório revelava ali, era poderosa para cobrir com sangue os pecados da humanidade. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por que eu precisava disso? Porque toda pessoa nascida do homem, né, que foi gerando, nasceu do pecado, que vem através de Adão. Então todo mundo precisava cobrir o seu pecado para não estar de mal com Deus, amém? Para não estar ruim na fita aí, como diz o apiazado. Então, e o que os sacerdotes faziam nessa história? Se o sumo sacerdote entrava lá dentro, os sacerdotes eram responsáveis para ajudar em toda a organização, em todas as outras coisas representativas a isso. Então os sacerdotes arrumavam a tenda, preparavam tudo, ajeitavam o incenso, ajeitavam o pão a mesa da proposição do pão, e ajeitavam todas as coisas, o altar, o sacrifício, e eles eram responsáveis para isso. Amém? Então, o oferecimento dos sacrifícios diários, eles preparavam e ofereciam holocaustos, ofertas de paz, de expiação e manjares. E como que funcionava isso? De ano em ano era feito esse holocausto, né, essa oferta, esse sacrifício,
mas os animais eram queimados para o lado de fora. Eles não eram eles tinham que dar um fim nos animais, eles precisavam do sangue. Então eles eram queimados para o lado de fora. E como que acontecia? Então eles estavam lá, por exemplo, o povo de Moisés estava lá no deserto. De dia, quando a nuvem andava, o povo tinha que andar. Então quem que fazia o trabalho? O povo levítico não guerreava. O povo levítico trabalhava para isso. Então eles tiravam a tenda de todo o tabernáculo, desmontava tudo bem organizado para poder levar ele. Quando fosse montar um outro acampamento, eles faziam isso. Parece que os levitas não faziam nada, né? Mas bem de fato eles trabalhavam bastante, porque eles tinham todo esse trabalho de preparar tudo de novo no próximo acampamento. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje. A manutenção desse tabernáculo, o cuidado, a limpeza das lâmpadas, o incenso, o pão da preposição, tudo isso era cuidado, era trabalho dos sacerdotes. Amém? Para quem é mais de Bíblia aí, e sabe do pão da proposição, foi o pão que Davi comeu, que ele não poderia ter comido. É esse que Jesus falou lá no dia que os discípulos comeram no sábado. Amém? Então esse pão da proposição é muito importante na história aí. O ensino da lei ao povo. Eram responsáveis por instruir o povo aos mandamentos e julgamentos de Deus. Levíticos 10, 11, Deuteronômio 33, 10. Então, eu estou lendo algumas aqui, só passando, porque vai ser muito texto. Aí depois, se você quiser, eu posso mandar no grupo e você dá uma pesquisadinha e lê esses textos, que é muito importante. Então, eles faziam tudo. Eles estavam lá para fazer a organização do culto, eles estavam lá para preparar tudo, eles estavam lá para fazer todo o serviço do templo, principalmente em datas festivas, como por exemplo a Páscoa. Então eles eram responsáveis por tudo isso. Amém? Esses sacerdotes estavam trabalhando o tempo todo. A pureza e a santidade exigidas. O sacerdote tinha que seguir regras religiosas de pureza, vestes sagradas e consagração para servir a Deus. Amém? Eles são uma figura simbólica de Cristo. Então eles são uma figura que vai representar algo de Cristo. O sacerdote também apontava profeticamente para Jesus, o sumo sacerdote perfeito que iria que ofereceria um sacrifício eterno para nós, diário, aceso direto de Deus. Hebreus 7:10. Abra para nós, meu irmão. Hebreus 7:10, nós queremos falar um pouquinho. Já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontra com ele. Se fosse possível alcançar perfeição por meio do sacerdótico levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então eu gostaria de parar aí e para você entender um pouquinho. Quando Jesus lá na cruz, agora nós vamos mudar o sacerdote, o sacerdócio, amém? Quando Jesus lá na cruz declarou está consumado, o véu do templo, que era do templo lá onde viviam os sacerdotes, ele rasgou de ponta a ponta. E ali, a partir de agora, nós temos uma nova vida, nós temos um novo meio operante, um novo modus operandi, e todo aquele que crê em Cristo passa a ser sacerdote. Bem, diga assim, eu sou um sacerdote no reino de Deus. E se você creu em Jesus e não acredita que você é um sacerdote, você acha que você precisa daquela roupa bonita, né, daquelas vestes, nós arrumamos uma para você.
Mas assim, do fundo do coração, eu quero que você acredite hoje, de uma vez por todas, que todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que tem Ele como seu Salvador, ele recebe o título imediato de sacerdote. E agora nós não precisamos mais, todos os anos, assim como eles faziam, fazer holocaustos e ofertas a Deus para pagar os nossos pecados. Amém? Então é muito importante o que nós temos falado nesses dias dessa série, porque muitas coisas que as pessoas fazem hoje é uma mistura com a lei de antigamente. O velho é bom? É bom, nós aprendemos com ele? Sim, mas nós não podemos viver por ele, que quem vive pela lei será julgado pela lei, amém? Então é hora de nós tirarmos um pouco dessa mistura. Então nós estamos pregando várias mensagens para que nós possamos viver o mais parecido com Jesus possível. Amém? Diga para o seu irmão assim: viva parecido com Jesus, por favor. Amém? Então as pessoas nos dias de hoje, elas têm feito uma mistura tremenda. Que, por exemplo, elas acham que só o pastor tem o dever de orar por outra pessoa, ou só o pastor tem direito de ter o dever de ir lá ganhar uma vida para Jesus, ou só o pastor tem a unção de orar por uma pessoa, ou só o pastor tem a unção de orar, só o pastor tem a unção, o dever de expulsar um demônio. E as pessoas ainda, elas acreditam na nova aliança, mas elas ainda vivem com o pé na velha. E a partir de hoje, de uma vez por todas, em nome de Jesus, nós queremos mudar algo. Nós queremos que as pessoas comecem a entender de outra forma. Amém? Então, assim, nós queremos tirar esse véu dos olhos de alguns, tentar viver mais parecido como Jesus, assim como Ele nos ensinou. Porque no teórico é fácil, nós falamos, nós explicamos e todo mundo está entendendo, e uma boa. Aí de repente a pessoa começa a viver, ela começa a andar o dia a dia dela, e de repente ela está vivendo lá na antiguidade de novo. Ela está fazendo a mistura de novo. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Você que faz bolo, você sabe que se você colocar um pouco a mais, você vai estragar o teu bolinho. E assim como nós não podemos misturar as coisas. Esse é o nosso empenho, de trazer essa revelação e essa luz, e o resto de cegueira que há no olhar de alguns possa ser quebrado. Amém? Amém ou não amém? Estão comigo? Então tem muita gente que vive com o pé no velho, mas eu não vejo nenhum homem querendo fazer a circuncisão. Não vejo nenhum homem querendo circuncidar. Ô pastor, chega aí, vamos circuncidar. Não é verdade? Nós gostamos do velho, mas para uma mulher que está no seu ciclo menstrual, ela tinha que ficar 7 dias afastada, porque ela estava impura. E aí? Você tem se afastado? Tem ficado longe? Você está dormindo com seu esposo nesse dia? Então são coisas da lei, mas nós queremos viver tudo misturado. Então nós vivemos com um pé lá e um pé cá. Então de uma vez por todas nós temos que mudar esse modus operandi. De uma vez por todas nós temos que entender que Jesus agora é o sumo sacerdote. Diga assim: Jesus é o sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Amém? Jesus está lá, está preparado tudo, Ele está agora no lugar certo, à direita de Deus. Ele destruiu o diabo da forma que ele jamais imaginava, porque se o diabo soubesse que ajudando a matar Jesus, Jesus seria o vencedor e ganharia a batalha, jamais o diabo teria ajudado, porque o diabo incitou Judas, incitou os fariseus, incitou todo mundo. Ele fez aquela maior bagunça, soprou no ouvido de um, de outro, e bem no fim ele ajudou Jesus a cumprir o propósito. Saiba que muitas vezes ele está soprando alguma coisa para você e nem sabe que está ajudando a cumprir seu propósito. Amém? Não senti muita firmeza. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então às vezes quando está ruim está bom. Às vezes quando está ruim está bom. Mas por puro tudo é puro. Quando você consegue olhar as coisas com mais
claridade, você consegue perceber as coisas com mais tranquilidade, saber que o Senhor está cuidando de você, você vai perceber que para o puro tudo é puro, e sabendo que Deus está te cuidando de qualquer forma. Então nós precisamos saber que Jesus é o sumo sacerdote, e Ele está lá à destra de Deus, cuidando de nós, e Ele está lá intercedendo por nós. E algumas palavras foram liberadas, por exemplo, nesse meio que nós entramos agora, Efésios 1, capítulo 3, diz que eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Se eu sou abençoado, eu não posso ser amaldiçoado, poxa. Então eu vou lutando contra esses pensamentos, porque assim como o diabo tentou roubar Jesus e foi fazendo, por exemplo, ele tentou de todo jeito fazer com que Jesus fosse morto. Será que ele sabia que Jesus ia tomar a chave do inferno e ia virar o sumo sacerdote, e agora ele ia tomar, como diz alguns jovens, ele ia tomar a boca? Jamais. Então Jesus agora está lá representando a nós. Mas agora a pergunta é, se Jesus está lá, não tenho mais o sumo sacerdote na terra, os sacerdotes lá atendiam o sumo sacerdote da terra no tabernáculo, quem são os sacerdotes agora? Diga eu. Ei, aleluia. Então agora nós vamos para o trabalho do sacerdote, porque nós vamos parar de terceirizar a função que é minha e sua para uma só pessoa. Nós temos a mania de fazer a piramidezinha, né? Vocês parecem vendedor da Rinodê, né? Vocês gostam de pirâmide e levar tudo para a pessoa que está lá na ponta. Mas não. Diga assim, eu tenho responsabilidade no reino de Deus. Amém? Todos nós temos a responsabilidade de salvar pessoas, de curar os enfermos. Nós temos responsabilidade de orar. Nós temos responsabilidade de expulsar os demônios. Todos nós. Mas nós ficamos terceirizando porque não temos a ideia e a consciência do que Jesus fez. Talvez na prática, na teórica, quer dizer, nós até sabíamos. Mas na hora que o bicho aperta, nós chamamos quem? Então eu acho que é hora de nós acordarmos. É hora de nós entendermos que nós podemos essas coisas. Nós podemos tudo. Então vamos lá. Aleluia. Então Jesus era perfeito. Perfeito e sem pecado. Hebreus, vai lá meu irmão. Hebreus 7:26 dizia assim: portanto, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Diga glória a Deus. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas e dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. E ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Então, os sumos sacerdotes, todas as vezes, precisavam o quê? Eles primeiro ofereciam os sacrifícios pela vida deles, e depois, porque eles não eram bobos nem nada, né? Eles iam se purificar primeiro, para depois oferecer o sacrifício pelo povo. Mas Jesus fez isso tudo de uma vez por todas. No entanto, agora você não tem visto alguém assim fazendo sacrifício por aí, a não ser os tio da Cumba. Você tem feito alguém fazer sacrifício? Você vai lá, por acaso você tem vindo aqui uma vez por ano? Cleberson, Anderson, está na hora de nós fazermos aqui pagar nossas dívidas com Deus. Nós trouxemos aqui uma pombinha bem bonitinha, não tem mancha nenhuma, tá novinha, tá boa até fazer um churrasco. Não, né? Eu acho que esse tempo acabou, então nós precisamos acordar de uma vez por todas. Então esse tempo de fazer sacrifício não existe mais, porque de uma vez por todas Jesus fez o sacrifício eterno, aquele que pagou de uma vez por todas por todos os nossos pecados. E nessa hora você devia dar glória a Deus e amém por tudo. Amém? Imagine que empenho todo ano. E agora vem alguém que morre no seu lugar, derrama o sangue no seu lugar, faz tudo para você e você fica bonitinho, belo e formoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, de uma vez por toda,
todas Jesus fez isso. Ele ofereceu a si mesmo como holocausto. Então, no lugar daqueles animais que eram levados lá para o sacerdote fazer, Jesus se ofereceu como um cordeiro. Por que não como um carneiro, que é o mesmo animal? Porque um carneiro já é velho, ele tem manchas, ele já tem um monte de defeito. E o cordeirinho é novo, né, caprichado. Então, como um cordeiro, ele se ofereceu. Cordeiro perfeito. Para o quê? Para se entregar por nós de uma vez por todas. E se tornar o sumo sacerdote. E agora, sendo o sumo sacerdote, ele fez um sacrifício eterno. Hebreus 9:9 vai dizer. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que a oferta e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Então, nada que fosse feito antes, na antiga aliança, poderia dar descanso. Sabe o que é descanso? É você não precisar fazer mais. 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e de bebida e de várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. Então presta atenção, tudo isso foi imposto antigamente até o ponto da nova ordem. Qual que é a nova ordem? Jesus. Então agora eu e você, nós temos autoridade, diga autoridade, no mundo espiritual, porque somos sacerdotes. Aleluia. Então nós somos agora levantados por Jesus como sacerdotes. Então nessa hora, de uma vez por todas, nós precisamos aprender. Agora eu não terceirizo mais. Agora eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Eu tenho que chamar o jogo para o meu lado e falar assim: puxa vida, agora eu jogo no time de Deus. E eu vou falar para você, sem Jesus, se você está aqui nessa noite e não entregou a sua vida para Jesus, é hora de entregar. É hora de entregar, porque a sua oração não sobe com um aroma suave para Deus. Sabe por quê? Porque está faltando uma coisa poderosa: a autoridade de Jesus, a autoridade do nome dele. Então nem todo aquele que ora tem autoridade. Deixa eu contar uma história bem legal para vocês. Um dia, isso já faz muitos anos, tá? Faz mais de 11 anos, bem mais de 11 anos. Mas eu não era convertido ainda. Na época, eu estava num bar lá perto de casa, eu tomava umas cajibrinas e uma mulher ficou possessa na rua de cima. E eu, né, sempre ouvia daqui, ouvia de lá e a chave e tal, e eu achava, puxa, eu posso resolver essa parada, né? Subi lá. E trabalhando, subi lá. E hora, eu falava pra minha esposa: não, amor, deixa comigo. Eu com minha esposa já estamos 24 anos quase, né? Então faz uma caminhada. Deixa comigo. E vai, nós ficamos ali uma meia hora, em nada. Eu lembro que eu olhei na cara dela e falei assim: é melhor, sei lá, chamar os pastores daquela igrejinha para eles resolverem esse problema. E foi muito engraçado, sabe por quê? Porque mesmo sem ter Jesus, eu tentei. Mas eu tentei na força do braço. Na força do braço, os espíritos não respondem você. Na força do braço, você não tem autoridade no mundo espiritual. Você precisa do sumo. Você precisa do sumo o tempo todo. Mas foi muito interessante, porque passou um tempo, aí eu converti e tal, porque o tempo na igreja e tal, entendi a minha autoridade em Cristo. De repente o mesmo capetinho apareceu. E foi muito interessante, porque eu só cheguei e ele foi embora. Não precisei falar um A. E quando eu cheguei ele foi embora, eu entendi que já nunca mais ele apareceu. E foi uma bênção. Nunca mais ia falar dele naquela pessoa. Então assim, nós temos que entender que sem Jesus nós não temos autoridade. Nós precisamos urgentemente. Então eu estou falando para você que está no nosso meio e talvez ainda não entregou sua vida para Jesus. Para você talvez que está no nosso meio e ainda não acredita nisso de verdade, é hora de posicionar em fé. É hora de ter um posicionamento e entender que você tudo pode naquele que te fortalece. Mas são todas as coisas, não são uma só.
Se você é abençoado com toda sorte de bênçãos, se Ele te deu autoridade sobre todas as coisas, você precisa entender que você pode essas coisas. Então, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e na autoridade de Jesus nós podemos. E foi muito interessante, porque aquele dia eu não precisei falar nada. Eu só entrei, o negócio acalmou. Não precisou. Amém? Então, só com a sua presença, o ambiente vai mudar. Só com a sua presença, as pessoas não vão querer continuar do jeito que estão. E assim, isso é muito importante, quando a presença da gente está mudando lugares, está mudando os locais. Hebreus 9:9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que a oferta e os sacrifícios oferecidos não poderiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Eram apenas prescrições que se tratavam de comida e bebida, várias cerimônias de purificação, como água, que foram impostas nos tempos da nova ordem. Então isso era só uma ilustração, né? O Hebreus 10:10 vai dizer para nós que pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Após um dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repentinamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem ser... Acabou aqui meu negócio. Que nunca podem remover pecados. Vai lá. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Então, qual que é a história? Todo ano, eles faziam o mesmo ritual, faziam as mesmas coisas, mas não conseguiam pagar de uma vez por todos os seus pecados. Era uma coisa louca. Então, agora Jesus vem e com um dia só, Ele resolve todos os nossos problemas com um único sacrifício. Deixa eu abrir aqui, que o meu tablet ficou sem bateria. Então, de uma vez por todas, Ele vem e paga todas as nossas dívidas. E as nossas dívidas... E agora, mas eu quero explicar uma coisa muito importante para você. Jesus vem e paga os nossos pecados de uma vez por todas. Diga, de uma vez por todas. Então, assim, só que é uma coisa muito importante. Você vê algumas pessoas achando que Jesus... A palavra diz, dá a entender que Jesus pagou os nossos pecados, o de hoje, o de ontem e o de amanhã, amém? Então todos os nossos pecados foram perdoados, amém? Então isso é muito importante, mas tem uma coisa muito clara que nós vemos em algumas pessoas. Elas pensam assim, ó. Então agora elas fazem uma conta muito louca assim, e muito boba. Elas fazem assim: agora, se Jesus já pagou todos os meus pecados, os de ontem, os de amanhã e os de hoje, para que viver santo? Eu vou tocar o horror, vou aproveitar esse mundo. Mas agora eu te pergunto, será que uma pessoa dessa creu verdadeiramente em Cristo? Quando nós cremos em Cristo, nós somos chamados para a santidade. Nós somos chamados para ter uma nova vida. Entende? Então agora eu não tenho que fazer nada por querer ser. Diga assim: eu não faço nada para ser alguém. Eu faço porque eu sou. Amém? Isso aqui é posicionamento de uma pessoa que entendeu como Jesus explica as coisas. É uma pessoa que creu e agora aquilo que está dentro dela faz com que ela transborde em ações de graça e obras. Entende? Eu não faço uma coisa boa para querer um lugar no céu. Eu tenho meu lugar no céu. Diga assim: eu tenho meu lugar no céu. Por isso que eu faço coisas boas. Você não vê que é diferente? Então muitas pessoas começam a avacalhar
Elas acham que elas vão ter o resto da vida com Deus, elas acham que estão perdoadas, elas acham que Jesus pagou pelos pecados delas, e isso começa a girar na cabeça dela, e isso vira uma loucura, isso vira um modo de que elas chegam ao ponto de largar a comunidade, que elas acham que não precisa de mais ninguém, e elas vão para suas casas e pegam o controle e colocar pregação atrás de pregação, e esse aqui não tá bom, esse aqui não fala o que eu gosto, e elas começam a viver sozinhas, isoladas, isso que mais o diabo gosta. Quanto mais isolado você tiver, mais frágil você vai estar. Então nós trabalhamos para tentar mudar essa mente das pessoas. Então o que acontece? Jesus pagou nossos pecados de uma vez por todas. Todo o escrito de dívida foi cancelado. Mas isso não é para você levar uma vida de qualquer forma. Quando nós cremos em Cristo, a nossa vida passa a transformar. E os detalhes que você vai percebendo que não prestam, que não parecem com Jesus, palavreados, modos de se vestir. Eu não estou falando aqui que nós temos que ter uma roupa tudo uniforme, todo mundo junto, mas o modo de santidade, onde não vai expor seu corpo, o modo de falar, que você não vai falar mais palavrões, tudo aquilo que é a casca do mundo que vem, você vai começando a deixar fora. Porque agora Jesus passa a habitar dentro de você. E não é porque os seus pecados estão pagos, não é porque Jesus pagou tudo para até a eternidade, que você vai usar de forma indevida o sangue de Jesus. Não é por causa disso que você vai ultrajar a graça, assim como fala em Hebreus 6. O nosso trabalho agora é tentar viver o mais parecido com Jesus possível. Então não é porque agora você tem a graça de Deus que você vai sair por aí fazendo o que você bem quiser. Diga não, eu quero ser santo. Amém? A palavra diz, sede santos como eu sou santo. Então nós temos que buscar a santidade a todo tempo. E eu falo para você, com muita tristeza no coração, eu duvido muito que uma pessoa que crê, ela fica jogando os dois lados. Ela está muito imparcial. Ela está muito imparcial. Eu sei que aquele que está de pé tem que ter cuidado para não cair. Que são duas coisas diferentes. Mas tem pessoas que nem mesmo creram e ficam usando a graça de Deus, a palavra de Deus, para darem desculpa para os seus pecados e para as suas vontades carnais. Então nós temos que fazer o quê? Correr do pecado. Eu trabalho para viver uma vida mais digna possível, mais parecida com Jesus possível, e que a nossa vida tem que ser tão parecida com Jesus ao ponto de exalar o perfume dele. Exalar, sabe como? Sabe como é? Aquele perfume agradável e doce que fazia parte da velha aliança, que quando eles matavam os animais do lado de fora, aquilo subia como um aroma para Deus. Agora, a nossa vida, as nossas ações, tudo que nós fazemos tem que subir como um aroma suave e agradável a Deus. E as pessoas ao nosso lado têm que perceber Deus em nossa vida. Muitas vezes nós falamos que somos cristãos, mas aqui, ou quando estamos reunidos com algum irmão, nós somos uma bênção. Mas a minha pergunta para mim e para você, como que você é quando você está sozinho? Será que você é um sacerdote do reino de Deus quando você está lá no seu trabalho? Será que nós somos um sacerdote do reino de Deus quando estamos sozinhos na nossa casa? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que nós recebemos perdão ao ponto de perdoar todos os irmãos que uma vez erraram conosco? Eu quero dizer para você, talvez eu possa errar um dia contigo, e daí? Nós precisamos avançar com imaturidade. Nós precisamos avançar como filhos de Deus e como cristãos. Então algumas pessoas, elas falam assim que creem, elas falam assim que amam a Jesus, elas vêm ao culto, elas participam e tudo, mas quando você menos espera, elas fazem tudo ao contrário. E esse não é o chamado para um cristão. Amém? O chamado para o cristão é fazer conforme Jesus falou. Ser cada vez mais parecido com Ele. Aleluia.
Hebreus 10, 19 e 22 vai dizer assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, quando Jesus diz está consumado, lá na cruz, quando rasga o véu, é como se estivesse rasgando o seu corpo. E lá ele está deixando tudo, ele está mudando a nova ordem, ele está trazendo o novo sacerdócio, o sacerdócio santo e real. E como que nós podemos agora entrar no lugar santíssimo? Põe lá, meu irmão, o tabernáculo. Então vamos lá. Aqui nós temos o primeiro véu e aqui nós temos o véu que foi rasgado. E aqui nós temos o lugar santo, que é o lugar santíssimo. Só que agora isso não existe mais. Diga, isso não existe mais. Aonde que é o templo de Deus agora? Diga, nós somos o templo de Deus. Aonde habita Deus agora? Amém? E aonde é o lugar santo dos santos? Dentro de nós. Amém? Então, o lugar do santo dos santos é lá no fundo do fundo, lá no seu mais íntimo, onde ninguém pode ouvir. Então, quando o texto fala assim, ó, entre no seu quarto, fecha a porta e ore em secreto a Deus, talvez você pode usar literalmente entrar num quarto. Mas é muito mais importante que, independente do lugar que você esteja, o seu lugar secreto é aqui dentro, onde você ora em secreto a Deus e ninguém mais ouve. Então agora nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos e vamos poder entrar com confiança no céu, porque agora nós estamos com Cristo. Amém? Como que eu posso entrar no céu? Me diga para mim. Como que eu posso entrar no céu se no céu não entra pecado? Essa é uma pergunta muito louca que as pessoas não sabem responder. Como que eu posso entrar lá? Presta atenção. Na cruz, teve um momento que Jesus ficou sozinho. E ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, Jesus está sozinho, levando todas as nossas dores, enfermidades e todos os nossos pecados, amém? Então, nesse momento, Deus teve que se apartar de Jesus. E Jesus sozinho, como homem, recebeu todas as nossas dívidas. Então, a mesma coisa, lá no céu, não entra pecado. Mesmo que nós ainda aqui erramos de forma involuntária, mesmo que nós ainda às vezes somos falhos, mas nós não somos mais pecadores. Agora nós agimos como pessoas justificadas, porque nós somos sacerdotes, amém? Diga assim, eu sou justo. Você é justo não por causa da sua forma de viver, não por causa do seu modus operandi, isso que ainda conte muito. Mas nós somos justos por causa do sangue de Jesus. E essa é a certeza de nós entrarmos lá. Então nós vamos entrar lá escondido. É como se nós fôssemos entrar lá no céu. Aqui o celular fosse você, aqui fosse Jesus e lá na caixa fosse o céu. Você entraria assim, ó, escondido. Jamais Deus vai olhar para o seu modo de viver, porque ainda se você olhar para o seu modo humano, seu modo carnal, você jamais entraria. Então ele olha para o nosso modo cheio de Jesus. Então quando Jesus olha para você, ele olha você não como você mesmo, mas ele olha você como Cristo. Então ele olha você como sacerdote no reino dele. E Jesus, o sumo sacerdote, está lá te esperando. É ele que vai dar todo o aval, é por ele que nós vamos entrar. Então essa é a certeza que muitas pessoas ainda têm dúvida de como entrar no céu, de como acessar esse lugar santíssimo. Cadê onde que eu parei aqui? Cadê lá, meu irmão? Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo, vai. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo foi lavado com água pura.
Então o nosso coração, não pode deixar ali no manter firme. O nosso coração é purificado. E agora esse medo constante de Deus. Quantos achavam que Deus era um homem grande, barbudo, com um cajado na mão, pronto para dar uma foiçada? Só eu que achava isso? Só eu não, tem coragem. Tem coragem aí, só tem coragem. Eu achava isso de Deus. E hoje, depois de muitos anos, eu entendo que Deus é um pai amoroso. Está de braços abertos para me amar. Só que você, como um sacerdote no reino de Deus, amém? Você precisa dizer para as pessoas que vai ter o tempo do tribunal, vai ter o tempo da condenação, vai ter o tempo que todos nós vamos se apresentar diante dele. Mas daí ele não vai estar mais como aquele bonzinho sumo sacerdote, ele vai ser o juiz. Amém? Então isso é muito importante. Vai lá, próximo. Mantenhamos firmes a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diga, Deus é fiel. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Então Jesus agora ele se passa a ser o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7,17 diz assim: por isso, sobre ele é testemunhado, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque é fraca. Diga, a lei é fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Amém? Então, nós estamos falando aqui da lei para com Deus, da lei dos mandamentos. A lei é fraca, mas ao mesmo tempo ela é boa, porque a lei de Deus é boa. Se você prestar atenção, todos os mandamentos são uma bênção, porque é a vontade de Deus para conosco. Só que simplesmente nem eu e nem você consegue cumprir os mandamentos. Essa é a grande realidade. Se nós pudéssemos cumprir todos esses mandamentos e toda essa lei, jamais Jesus poderia ter precisado ter sido na terra. Jesus poderia ter ficado belo e formoso com o Pai. Mas como eu e você nenhum de nós podemos cumprir a lei, Jesus teve que vir ao nosso socorro. E agora ele vem e resolve todo o problema. Que agora eu e você temos totalmente toda a autoridade. Eu e você podemos reinar sobre esse mundo agora. Eu e você podemos avançar sobre essas coisas. Intercessor constante. Hebreus 7:25 diz assim: ele vive para sempre e intercede por nós diante de Deus, como nosso advogado e mediador. Amém? Então vamos lá. Jesus é o nosso advogado, amém? Mas o nosso não é o nosso advogado para que você fique usando o bel prazer. Muitas pessoas falam assim: tem advogado, tá tranquilo. Vamos ferver, eu tenho advogado, tá tranquilo. Eu xinguei lá, esbravejei, não tô nem aí, eu tô meu advogado. Muitas pessoas usam Jesus de forma indevida. Aí João vai dizer assim: filhinhos, meus amados da minha alma, não pequem. Mas se porventura pecarem, vocês têm advogado. Diga assim: porventura. É porventura, pessoal, não é toda hora. Então as pessoas acham que elas começam a fazer um bolo na mente delas. Não, agora eu tenho Deus, agora eu tenho um sumo sacerdote que está lá no céu, os meus pecados foram pagos de uma vez por todas, agora eu estou beleza, agora para mim está tudo tranquilo, agora eu não devo nada, o escrito de dívida foi pago. Olha que top. Poxa vida, para que eu quero esses irmãos ranhentos aí? Vou viver minha vida em paz, vou viver minha vida tranquila, longe de todo mundo. Mas é aí que eu te digo, quanto mais você se afasta,
Sabia que o trabalho do diabo muitas das vezes é só afastar as pessoas? É só deixar você só te isolar? Tudo tá chato. Ai, que povo chato. Vou pra minha casa. Aí de repente quando você se vê, você tá sozinho. Quando você se vê, todo mundo, ninguém presta, você é a pessoa mais bela e formosa e imaculada de todo mundo, e você está aqui nas alturas, né? E aquele povo assim, você está olhando assim, as pessoas, né, no segundo andar, e você está achando que está por cima da carne seca, e quando você menos espera, você cai, você cai na realidade que você está sendo só enganado, e que o diabo está te usando para que você se afaste. Então o nosso trabalho agora é trabalhar de acordo com a vontade de Deus, edificando uns aos outros, orando uns aos outros e buscando vidas. Nós não podemos que o que é mais importante, não podemos esquecer que é o mais importante. Nós temos que ganhar vidas para o céu, entendeu? Para o Pai. Presta atenção. Você tem uma coisa na sua mão. Pensa numa coisa muito cara. Muito, muito, muito cara. Está com você. Você ganhou de graça. De graça, de graça, de graça. É seu. Só que assim, você tem uma condição: repartir com os outros. E essa pessoa vai ganhar a mesma porção que você e é de graça. Você não compartilha? Jesus nos deu a salvação, nos deu o seu amor, nos deu tudo que Ele poderia nos dar de forma incondicional. Diga, de graça. Para nós podermos, como sacerdotes no reino de Deus, nessa realeza, sacerdócio real, levar para outras pessoas de graça, salvar outras pessoas de graça. Ele não cobra um centavo seu para que você seja filho. Ele não cobra um centavo seu para que você entre no corpo de Cristo. Ele não cobra um centavo seu para que você tenha autoridade no mundo espiritual. Ele não te cobra nada, 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 nada. Em alguns lugares aí diz que cobra, mas a Bíblia diz que Ele não te cobra nada. Simplesmente o que Ele te pede é para você crer. Diga assim: eu preciso crer de todo o coração. Então essa é a única forma que Deus pede para você ter uma relação com Ele. Mas as pessoas ainda querem pagar pelos seus esforços. As pessoas ainda, elas acham que fazendo alguma coisa, elas vão estar melhor com Deus. Diga assim: eu nunca vou estar melhor com Deus do que eu já estou. Diga assim: eu estou bem com Deus. Então assim, se eu estou bem com Deus, por que eu fico tentando fazer as coisas para parecer que eu estou bem com Deus? Já reparou? Nossa, eu trouxe aquela irmã hoje, eu tenho uma bênção, né? Aquela irmã, ai, quanto que eu queria trazer, Deus está feliz comigo. E quando você não traz? Deus está aqui, Deus é aquele grandão, barbudo, com o cajado na mão. Nós temos que aprender de uma vez por todas que Ele é o sumo sacerdote e nós temos paz com Deus. Romanos 5, capítulo 1 vai dizer: por meio de Jesus nós temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus, tudo em paz. Mesmo que às vezes eu tropece, eu estou em paz com Deus, amém? Mas eu tenho que levantar firme, porque eu sou justiça de Deus em Cristo, eu levanto firme. Então assim, nós temos de uma vez por todas entender que nada que eu faça vai mudar o meu status com Deus. Mas assim, entenda, você é criado para esse nada que eu faço, são boas obras, amém? Se eu falo nada que eu faço, daqui a um pouco você vai pirar a cabeça, você vai doidar, virar o louco aí por aí, vai falar: nada que eu faço vai me separar de Deus. Não é bem por aí. Eu estou dizendo de boas obras. Então você pode fazer qualquer coisa de bom, o seu status com Deus vai continuar o mesmo. Mas você precisa fazer isso. Nós somos feitura de Deus, não somos salvos pelas obras, mas somos criados para as boas obras. Então, como sacerdote, nós precisamos mudar o nosso modo de viver. Sabe por quê? Porque o modo de muitas pessoas é qual? Vou falar para você. Trabalho, casa, aí talvez no quarta e na quinta, talvez eu vou lá na reunião da amiga igreja. No culto, às vezes eu gazeio no domingo, né? Gazear é coisa para os antigos, tá? É faltar para os jovens. Eu gazeio no domingo e às vezes eu vou. E a minha vida segue assim, nessa monotonia. Quer ver ganhar uma vida para Jesus, meu irmão?
Você quer ver ganhar uma vida para Jesus. E aquela pessoa que não entendia bolhufas, ela começar a entender. Aquela pessoa que não sabia de nada, começar a entender do reino. Começar a entender, você ver, você olhar. É como você ganhar um filho. Só as mães vão saber, que elas... Até os pais vão saber. Ela ganha o filho e tal, começa a gatinhar, ele começa a andar, daqui a pouco ele fala, e uma loucura, daqui a um pouco ele canta. E assim a mesma coisa você ganhar um filho para Deus. Quando você treina ele, quando você... As mulheres que treinam os kids é a melhor coisa para dizer. A Fabíola está aqui na frente, eu lembrei. O quanto é lindo quando uma criança chega, assim como o Richard, depois de muitos anos longe de ter aprendido pelos kids, e chegar e confrontar um rapaz dizendo que Deus castigava. Nossa, isso é muito poderoso. Então, quando você consegue, você aprende que no reino de Deus você está aqui para trabalhar, sem ganhar nada, porque você já ganhou tudo. Diga assim, eu não quero ganhar nada. Eu já ganhei tudo. Entende? É diferente, o reino de Deus é uma loucura. É o contrário das coisas do mundo. O reino de Deus diz assim, que quanto você mais dá, você mais recebe. É diferente, nós vamos na contramão do mundo. Aquele que mais trabalha é o que mais recebe. Entende? Então é na contramão do mundo. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para fazer o reino de Deus expandir. E agora eu e você, como sacerdotes no reino de Deus, esquece de títulos, esquece de pastores, esquece de presbíteros. Lembra que você foi levantado como sacerdote no reino de Deus, e o teu chamado agora é para expandir o reino, é para cuidar do reino de Deus, é para cuidar das coisas de Deus, é para ganhar vidas para Deus, é para cuidar do reino de Deus até a hora que nós fomos para o céu, de uma vez por todas. Mas sabe qual que é a história? Deixa lá, os irmãos estão fazendo, para que eu vou me meter? Eles fazem tão bem. É tão bem que a Fabíola e a Cris cuidam das crianças. Para que eu vou lá me meter? Para que eu vou lá me envolver com essas coisas? Para que eu quero saber de louvor? Tem que vir ensaiar antes, tem que vir não sei o que. Para que ganhar vida? Dá muito trabalho. Nossa, nessa hora eu posso estar na TV, olhando, assistindo um canal. Eu tenho que ir lá na casa da pessoa, visitar ela. Entende? Tem muitas pessoas que vivem com vocês que nenhum de nós aqui podemos alcançar. Mas a vida delas está sobre vocês. Pregar o evangelho para elas está sobre vocês. Por exemplo, eu não moro aqui no bairro. Quem mora aqui está responsável. Porque nós gostamos mesmo é de terceirizar. Não, sacerdote é pastor. Esse negócio de sacerdote, deixa com eles lá. Nós gostamos de terceirizar. Mas não interessa onde você vive. Não interessa o lugar que você mora. Você lá é o sacerdote, é o responsável pelaquela região, é o responsável por levar a palavra de Deus para as pessoas. Amém? Nós precisamos, é chegada a hora de todos nós nos posicionarmos. Nós estamos aqui com o nosso projeto de eu mais um. Se você ficar eu mais um esperando que alguém leve um para você, você não vai trazer ninguém. Se eu ficar com essa história de eu mais um esperando que alguém vá lá e pregue e fale assim, tá aqui, Jenny, se eu trouxe isso aqui para você porque você não fala nada, mas leva o teu. Não tá. Entende? Nós estamos agora no momento de ganhar pessoas. Presta atenção, os dias estão chegando, filho. O tempo está acabando. Olha em volta. É guerra atrás de guerra. Olha em volta. Olha os navios do Trump estão aqui na Venezuela. Está assim, é uma faísca para dar uma guerra. Assim, uma guerra. E aí? Esteja percebido que os finais dos tempos estão cada dia mais próximos. E nós estamos aqui com bel prazer. Eu quero dizer para mim e para você. Os meus vizinhos, eu não vou ser responsável pela cabeça de nenhum. Porque eu falei do amor de Deus para todos eles. Não interessa se gosta ou não gosta. Eu tento ser o mais amoroso possível. E tento convidar sempre quando eu posso. Mas assim, eu não deixo de falar não. Às vezes meu filho fala assim que eu sou vereador. Fala, pai, você parece um vereador, onde você vai? Você fala, ô. Ele diz que tem alguns lugares eu tenho que andar com a mão assim já. De tanto que eu cumprimento. Mas agora eu pergunto para mim e para você. Se eu andar caladinho e quietinho, eu vou ganhar alguém para Jesus?
Eu vou fazer meu trabalho de sacerdote? Não, né? Então eu tenho que ser mais do que cara de pau. E Jesus não me deu o espírito de covardia. Ele me chamou para quê? Para ser corajoso. Tenho lido muito Davi, né? E lido sobre os valentes. Nossa, seu valentão de Davi, ó. Agora eu sou o valentão de Jesus, filho. Eu tô indo para toda a guerra. Amém? Pode chegar aqui o time de louvor, nós vamos embora cedo. Não esqueça de que você está enviado. Se você precisar de uma roupa bonita, uma túnica daquela, de fariseu, assim, bem legal, para você entender que você é sacerdote, nós arrumamos uma para você. Mas é chegado de uma vez por todas nós nos posicionarmos. Ontem nós estávamos aqui com o treinamento das mulheres, nós tínhamos quantas? 6. Nós poderíamos estar mais, né? Estava você e a Cris, que já era. Que era só tinha 6 novas? Tinha 2 novas. Ó, avançou, hein? Avançou, amém, meus irmãos? Nós precisamos avançar. Nós precisamos de uma vez por todas, assim, quebrar isso dentro de nós. O medo de falar do Rei. O medo de falar do Senhor dos Senhores. O medo de entender que agora você tem autoridade, que você é sacerdote. Nação santa. Oh, Jesus te chamou para... Você é vocacionado. Ah, não sei o que falar. Dá o primeiro passo. Para andar na água tem que dar o primeiro passo, poxa. Muitas vezes nós ficamos e não andamos. Nós somos estátuas paradas e as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós não vemos. Nós falamos muito agora na sexta-feira, foi muito gostoso, muito profético. E nós falamos na nossa festa dos 1000. Muito poderoso. Deus caprichou e deu um arrumado na casa, eu entendo isso. Mas tudo pode acontecer novamente. Da maneira certa. Com as vigas certas, né? Com as colunas certas. Você quer ser uma coluna na casa de Deus? Sério mesmo? Tem alguém que quer ser uma coluna forte na casa de Deus? Vamos se colocar de pé?